Ô, Mauro, então vamos lá nas pautas que a gente combinou, que tem tanta coisa, né? Tem Bom, tanta coisa aqui, mas vamos lá. Acho que uma questão importante, né? Hoje a gente destacou também essa possível, e aliás é bem possível mesmo, expulsão do Daniel Zongini, que é o embaixador de Israel do Brasil, né? Isso vai de encontro aos anseios do Lula. O Lula se irritou muito, principalmente com o que foi feito, a tentativa de humilhação do Frederico Meyer, né, que é o embaixador brasileiro em Israel. Ele chega hoje ao Brasil, então o Lula vai conversar com o Meyer, mas na própria conversa com que o Mauro Vieira, que é o ministro de Relações do Brasil, teve com o Zongini, ele já citou, já falou para o Zongini da possibilidade dele ser expulso, né? Então, por isso que está tudo quieto, ele não foi às redes, não falou com ninguém, e mesmo aí em meio a sondagens para ele participar do ato no domingo do Bolsonaro. Mas não, isso não vai acontecer, corre o risco, inclusive, dele já estar fora do país. Vai depender muito da conversa que o Lula e também o Mauro Vieira devem ter hoje com o Meyer, que chega lá de Israel, viu, Mauro? não, se o Netanyahu aprontar mais uma lá em Israel, eles expulsam o cara aqui. E se ele for no ato domingo, eu duvido que ele vá. Se ele for no ato domingo, pega o avião de volta para Israel na segunda. Ah, já sai de lá Acabou direto. a moleza, o governo, acabou a moleza que ele teve aqui com o governo Lula. Acabou. Pois é. E tem uma questão interessante, viu, Mauro? Hoje começa lá no Rio, né? Lá na Marina da Glória, a reunião do G20. E as pessoas não estão falando, mas o Lula hoje tem, daqui a pouquinho, às 9 horas, tem a reunião com o Blinken, e o Lula passa a liderar, a partir de agora, um levante mundial contra o genocídio em Gaza. As pessoas, pouco se falou, né? O grande destaque da declaração do Lula foi justamente essa comparação que ele fez do genocídio feito pelo governo sionista de Israel em Gaza com a matança dos judeus pelo Hitler na Segunda Guerra Mundial. Mas por que o Lula falou isso, né? Eu estou destacando isso numa matéria que o Lula falou isso justamente quando ele foi instado ali a falar sobre a suspensão da ajuda humanitária na ONU, né, que é um órgão da ONU que trabalha exclusivamente por refugiados da Palestina, a partir do lobby de Israel. Israel fez um lobby, falou que essa agência era usada, foi usada, inclusive, no ataque do Hamas, no dia 7 de outubro, e depois disso, mais de 10 países, entre eles os Estados Unidos e a França, interromperam aí o envio de ajuda humanitária à Palestina. O Lula criticou isso no dia, e depois ele falou da principal pauta que vai ser colocada. Ele tem defendido, né, uma reforma na governança global, e essa vai ser hoje a principal pauta que vai dar início ao G20, né? Aqui eu até peguei, relembrando as palavras do Lula, né? Ele falou assim, ó, nós não temos governança. Isso foi na mesma declaração que ele criticou Israel, tá? Eu digo todo dia, a invasão do Iraque não passou pelo Conselho de Segurança da ONU, a invasão da Líbia não passou pelo Conselho de Segurança da ONU, a invasão da Ucrânia não passou pelo Conselho de Segurança da ONU, e a chacina de Gaza não passou pelo Conselho de Segurança da ONU. Aliás, as decisões do Conselho não foram cumpridas por Israel e tampouco foi cumprida a decisão do Tribunal Penal no processo da África do Sul. O que estamos esperando para humanizar o ser humano? É isso que está acontecendo. O Brasil condenou o Hamas, mas o Brasil não pode deixar de condenar o que o exército de Israel está fazendo na faixa de Gaza. Dias antes ele falou dessa questão no Cairo, né? E é interessante, viu, Mauro? Porque o Blinken chega no Brasil numa posição, como você disse, ele não, os Estados Unidos estavam apoiando Israel. Ontem acabaram mais uma vez vetando um cessar-fogo, mas o Blinken, no dia 17, agora, 4 dias atrás, ele se encontrou com o presidente de Israel, né? Que não é o Netanyahu, é o Isaac Herzog. Foi um encontro que aconteceu em Munique, e a pauta da conversa do Blinken com o Herzog foi justamente uma pausa humanitária prolongada lá em Gaza.
né? Então, hoje, esse tema vai ser debatido com o Lula, e é interessante que o Mauro Vieira, que abre às 14 horas o encontro do G20, vai falar dessa questão da nova governança com esse foco, e tudo isso foi costurado pelo Lula, né? O Lula, além dos representantes do G20, o Brasil como presidente, pode convidar outras nações. Então, assim, o Lula convidou e estarão presentes os ministros de Relações Exteriores de Angola, Egito, Emirados Árabes, Espanha, Nigéria, Noruega, Portugal e Singapura. Vão ter representantes também da Bolívia, Paraguai e Uruguai, e uma série de organismos multilaterais, inclusive os da ONU, para iniciar esse debate. Então, essa questão que o Lula colocou e que alçou ele aí a essa discussão, né, no cenário mundial sobre o genocídio em Gaza, vai ser muito usada a partir de agora, até mesmo por essa proposta brasileira de reformar os organismos multilaterais que vem aí desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né, irmão? Este é um ano muito especial para o Brasil e para o governo Lula, né? O Brasil, como o Plínio falou, está na presidência do G20. Né? E isto quer dizer que o Brasil lidera, mas são dezenas, centenas de ações. O governo Lula está como que existe um governo Lula para governar o Brasil, para governar o cotidiano, para governar. E tem um governo Lula do G20, tem uma estrutura, tem um governo paralelo rolando, né? No melhor sentido da palavra, que não pior, tem um governo que tem um orçamento próprio, tudo, tem uma estrutura, todos os ministérios envolvidos com a reunião do G20 têm equipes próprias para o G20, desde a presidência aos ministérios, às estatais, tudo. Então, é uma operação, talvez a operação mais complexa que o Brasil já teve do ponto de vista internacional, com sede aqui no Brasil. É mais complexa do que a histórica reunião da ECO 92, lá no Rio de Janeiro. Né? O auge desta presidência do Brasil no G20 acontece em novembro, quando aí, hoje são os ministros das Relações Exteriores, hoje amanhã, aí de 15 a 20 de novembro, vão estar aqui os chefes de governo, presidentes e primeiros ministros dos países do G20, mais, como você falou, né, Plínio, os convidados. Inclusive, vai ter feriado no Rio de Janeiro, né? Porque vai ser um negócio, a cidade vai parar nesses dias de 15 a 20 de novembro, vai ser feriado na cidade do Rio de Janeiro, porque o evento é um evento de uma magnitude rara, realmente muito, muito importante. É uma prioridade. O Lula anunciou, né? Lembra, quando o Brasil foi escolhido, o presidente do G20 falou, vai ser numa reunião ministerial, ele abriu a reunião dizendo o seguinte, é o evento mais importante do governo em 2024, todo o governo vai voltar e se preparar para isso. Então, muito relevante mesmo.